Olá, meus amigos, mais uma vez bem-vindos ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Nós estamos agora no último capítulo 22 do livro do Apocalipse. Convido você a pegar a Bíblia, a Palavra de Deus. Estou com a minha Bíblia aqui, Bíblia de Estudo Andrews. Mas a sua Bíblia, a Palavra de Deus, precisa estar na sua presença para que você possa anotar os textos, não é? Você fica até o final desse curso, até o final deste vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever se você ainda não é inscrito, divulgar para os seus amigos e, acima de tudo, buscar a presença de Deus e se preparar para o grande evento da salvação, que é a volta de Jesus está perto. E por isso nós vamos estudar Semper Fidelis et Paratus, sempre fiéis e prontos e preparados. Vamos para a Bíblia, para a Palavra de Deus. Apocalipse 22, nos versos de 1 a 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia! Glórias a Deus. Meus amigos, nós já estudamos no estudo anterior, você pode conferir isso aí, no vídeo anterior do nosso canal, que a eternidade será pequena para tanta novidade que Deus está guardando e aguardando para apresentar a seus filhos vencedores da besta, do mundo, do pecado e do diabo. É importante vencer. Note, nesse paraíso de Deus, as pessoas não morrerão mais, não se cansarão mais, não precisarão dormir como resultado de cansaço e necessidade ou tédio. Jamais, essas coisas passaram. Não haverá noite na cidade santa, o brilho da glória de Deus ali é eterno, mas haverá noite. Sol e lua na terra. Só não haverá ali na cidade santa, porque Deus estará ali. E a Bíblia diz que o Cordeiro é sua lâmpada e o brilho da glória de Deus é que vai iluminar todo aquele espaço, aquele lugar. Mas haverá sol, haverá lua, haverá luz na terra, que é onde vão viver todos os redimidos do Senhor, todos os salvos de todas as épocas na terra. Porque os justos herdarão a terra, não é? Veremos a Jesus face a face, glórias a Deus, e o adoraremos para sempre, como Deus é adorado e digno de todo louvor. Porém, ainda estamos em perigo de perder tudo isso. E o Apocalipse 22, em suas considerações finais, faz-nos um último alerta. Devemos estar em constante estado de vigilância e prontos para os desafios que ainda temos que lutar, encarar e vencer. A salvação foi-nos garantida pelo sangue eterno, pelo sacrifício único e perfeito de Jesus na cruz do Calvário. Mas enquanto não estivermos do lado de lá, não podemos bater com arrogância, e nem devemos fazer isso, dizer, estamos salvos. Por quê? Porque nós não podemos deixar de vigiar, deixar de orar, deixar de buscar a presença de Deus. O Apocalipse faz-nos essa advertência. Vamos descobrir isso juntos? Então vamos lá. Convido você a continuar o estudo da palavra de Deus, porque no versículo 6, o anjo faz a seguinte declaração com firmeza. Capítulo 22, versículo 6. Diz o texto sagrado: Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer.
em breve devem acontecer. E veja, essas palavras são importantes. Escute só. São verdades que o anjo assevera. As verdades escritas por João no seu Apocalipse, nesse livro de revelação, são fiéis e verdadeiras, como é toda a Escritura Sagrada. A Bíblia inteira, as palavras que estão ali, que estão aqui no livro de Deus, são fiéis e o quê? Verdadeiras. São a nossa salvação. Esse livro está sob ataque. Então é importante que eu e você venhamos a compreender que é sério as coisas que Deus está nos revelando. As palavras da Bíblia representam o empenho de Deus para a nossa salvação. É o penhor da nossa salvação. É o documento escrito da nossa salvação. E se eu e você não levarmos isso a sério, alguém vai semear a dúvida. Alguém vai trazer um falso evangelho para você. Alguém vai barganhar a sua salvação usando a própria palavra de Deus, mas com interpretações que farão você perder de vista as realidades eternas. Você ficará com este mundo, com comer e beber, com o que existe nesse planeta e esquecerá, porque você vai estar perdendo aquilo que Deus tem preparado com todo carinho para cada um de nós. Então, quais verdades são importantes que o Apocalipse 22 está nos dando uma advertência final que temos que guardar a fundo em nosso coração? Vamos lá? Primeira verdade. No verso 6, Jesus é Deus. Verso 6. A Bíblia diz: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Note bem esse texto. Quem enviou seu anjo? O Senhor Deus, o Deus dos espíritos dos profetas. No verso 16, está escrito: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Deu para entender? Conhece alguma igreja que diz que Jesus não é Deus? Conhece alguma religião que diz que Jesus era um mero profeta, um mero homem, simplesmente uma pessoa? Conhece pessoas que ensinam isso? A salvação minha e sua está garantida porque Jesus é Deus. Portanto, Jesus é divino, sua divindade é garantia plena, é certeza de salvação eterna para cada pessoa. E se perdermos isso de vista, estaremos confiando apenas no homem que morreu, assassinado numa cruz do Calvário. Alguém que simplesmente morreu, como morria qualquer pessoa nos tempos do Império Romano, que não fazia diferença. Podia-se chorar um dia, um mês, 30 dias por aquela pessoa e depois sua memória se apagaria. Mas aqui está claro, na Bíblia, que Jesus é Deus. Essa é uma verdade que você não pode perder de vista. Não pode esquecer. Você tem alguma dúvida? Olha, a palavra de Deus diz isso com muita clareza, que a divindade de Cristo está em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, e precisamos estudar. Então vamos lá. Continuemos. Segunda verdade, verso 7 e verso 12. A vinda de Jesus. Ele diz: estas palavras são fiéis e verdadeiras? Verso 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ô amado irmão, minha querida irmã, a vinda de Jesus é a mesma do Deus Todo-Poderoso de Apocalipse 1, versos 7 a 8. Você lembra desse texto? Vou ler para você. O mesmo Deus Todo-Poderoso, versos 7 e 8. Apocalipse 1, Revelação, capítulo 1. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Verso 8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Então, aqui no Apocalipse 22, verso 7, está nos dizendo que Jesus vem sem demora. E no verso 12, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Fica isso claro para você? Ou você ainda tem dúvida? O Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, é o único Deus das Escrituras para o povo de Israel, para o Israel natural, para o Israel filhos naturais de Abraão, e para toda a igreja do Senhor,
crentes gentios ou judeus, todos aqueles precisam crer que o Deus das Escrituras se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, ele é o Deus verdadeiro. Salmo 50, você tem dúvida? Vamos lá. Salmo 50. Veja o texto, já lemos muito esse texto aqui no curso, quando se trata da volta de Jesus. E aqui é o mesmo Deus que está vindo para trazer o galardão. É o mesmo Deus que já fez o juízo, já investigou o caráter de todos para provar, não para ele, mas para o universo, que aqueles que hão de ser salvos são pessoas que realmente quiseram ser salvos. Quiseram estar nos céus e se prepararam para isso e abandonaram o mundo, o pecado, o diabo e fielmente, lealmente assumiram um compromisso com o reino de Deus. Então, Salmo 50, fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Fica claro, amados, para você? A volta de Jesus é a vinda de Deus Todo-Poderoso e ele traz o resultado do juízo. O juízo investigativo que começou em 1844 e já está passando para o caso dos vivos dos nossos dias. Ele traz o galardão, conforme o verso 12, é o Deus Todo-Poderoso que vem. É uma verdade que eu e você não podemos permitir que desapareça da nossa alma, do nosso coração. Terceira verdade, verso 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Adora a Deus. Terceira verdade, a falsa adoração. Queridos, anjos não devem ser adorados. Pessoas não devem ser adoradas. Por mais que elas tenham alcançado um estado de graça, de santidade, que só Deus pode medir. No entanto, elas são criaturas e não devem ser adoradas. No entanto, nós somos advertidos pelo Espírito de profecia que anjos transformados em pessoas já falecidas aparecerão para iludir as massas a adorar o anticristo. E também que demônios, em outras situações, demônios malignos aparecerão com esse mesmo brilho que esse anjo aqui apareceu e deslumbrou tanto a João e insistirão que merecem veneração, que merecem adoração. Nisso nós vemos a diferença entre um verdadeiro mensageiro de Deus, um verdadeiro anjo de Deus e os demônios. Então, através de qualquer ação sobrenatural, é possível sermos impelidos a adorar qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus. Esse episódio que se repete aqui na vida de João é uma séria advertência para nós, é um aviso. E nisso nós vemos a diferença do verdadeiro mensageiro de Deus, o anjo de Deus, daquele que é falso. Somente criaturas impostoras aceitam usurpar a adoração devida somente a Deus. E aí vem cultos de dulia, de hiperdulia, ou qualquer outro tipo de culto que não seja reconhecer a divindade de Cristo e sua mediação, são cultos falsos. Orar a Maria, rainha do céu, intercessora, medianeira, aquela que vem, aquela que esmagou Satanás, são inverdades da Bíblia. Nenhum anjo, arcanjo Miguel, seja quem for, que você interprete que o arcanjo Miguel seja apenas um anjo, não merece ser adorado. Apenas Jesus tem que ser adorado. E quando Jesus é adorado, e quando ele aparece como sendo Miguel, o arcanjo, é que ele é o chefe, criador, príncipe dos anjos. Ele se fez assim para alcançar o coração dos anjos fiéis, como ele se fez homem para alcançar o coração dos homens. Então Jesus é o único que deve ser adorado. Ele é como Deus, ele é Deus. Mateus 4, verso 9 e 10, Satanás, de uma maneira assintosa, vendo Jesus em forma humana,
Ele oferece a riqueza do mundo e a glória do mundo, como ele oferece para mim e para você, com uma única intenção. Você pode ganhar isso tudo, se prostrado, me adorar. E aí você se prostra diante de imagem, se prostra diante de Maria, se prostra diante de anjos, se prostra diante de pessoas. Ajoelhou, tem que rezar. Ajoelhou, tem que adorar. Você está adorando demônios. A adoração somente a Deus e a ninguém mais. Então, meu amigo, minha amiga, vamos levar a sério o que diz a palavra de Deus, porque a sua salvação está em jogo aqui. Outra verdade importante, a Bíblia deve ser estudada. Verso 10, Apocalipse 22. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Considere, meu amigo, que o Apocalipse não é um livro selado, ele é uma revelação. Não é uma profecia como Daniel, que foi selado até o tempo do fim. E começou a partir de 1843, 1844, a ser estudada, e a verdade da palavra de Deus foi divulgada para o mundo. Então, o que acontece? Muita gente diz que é impossível compreender o Apocalipse. Ao contrário, as mensagens solenes que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar na mente, no coração do povo de Deus. Nada mais deve ser permitido absorver nossa atenção. Precisamos estudar a Bíblia. Ela deve ser estudada. Apocalipse, a palavra de Deus como um todo. Nós recebemos uma mensagem que excede em importância qualquer outra mensagem já confiada a meros mortais. E essa mensagem, Cristo pessoalmente veio à ilha de Pátimos para apresentar a João. E ele pede para ele, não cele. É para ser divulgada, é para ser espalhada para todos. É o que estou fazendo. É o que você faz quando compartilha o vídeo com os amigos. Estamos cumprindo a vontade do Senhor. Ele disse para João escrever o que viu, o que ouviu, para entregar às igrejas, a todas as pessoas a quem o Senhor Jesus Cristo quer chamar, que foram salvos pela graça, mas que estão sendo iludidas, ouvindo a voz do dragão, a voz do anticristo. Elas precisam conhecer. Então, meus amados, o Apocalipse recebeu o endosso do Senhor Jesus. Ele mesmo disse que é bem-aventurado quem lê essas palavras maravilhosas, quem ouve, quem escuta. Então, por que essa ignorância tão generalizada de que tem coisas na Bíblia que é impossível de ser entendido? Que só os experts, que só aqueles iluminados. A palavra de Deus é para todos. Você conhece alguma igreja que proíbe a leitura das Escrituras, que diz que somente a autoridade religiosa tem capacidade de interpretar e entregar para você? Essa é a voz do dragão. Essa é a voz do inimigo de Deus, o seu inimigo que não quer que você compreenda a verdade da palavra de Deus e seja salvo. Então, leve a sério. A Bíblia deve ser estudada. Outra grande verdade, versículo 11, Apocalipse 22, 11, diz o texto, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O que o texto está falando? Temos que assumir que sem santidade ninguém verá o Senhor. Bom, acredita nisso? Dá um amém então. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Chegará o tempo em que não haverá mais oportunidade de mudança. Quando o juízo de Deus terminar e ele bater o martelo e fechar a porta da graça, não haverá mais mudança. Isso significa que você que brincou com o pecado vai continuar brincando com o pecado. Isso significa que você que levou a sério a palavra de Deus e busca santidade, consagração, evitar o pecado, fugir dele, você continuará santificado. Não haverá mais mudança. O santo de hoje continuará a santificar-se. E o pecador de hoje vai continuar em busca de prazeres e de pecado. E quando Jesus vier trazendo o galardão, cada um receberá aquilo que mais buscou. Santidade, glória, com todos aqueles que temem ao Senhor, que verão a Jesus. E humilhação, vergonha e desprezo eterno para aqueles que brincaram com o pecado, que disseram, eu não posso vencer. Eu não consigo parar de fumar, de beber, de adulterar, não consigo parar de tomar determinadas bebidas proibidas pela ciência, pela religião. Não posso parar de flertar com o pecado.
porque essa é a minha natureza carnal caída. Não. O Senhor Jesus Cristo concedeu pela sua graça, sua justiça comunicada, sua santidade, para que eu e você pudéssemos viver à altura do seu chamado, da nossa vocação. Então, é importante levarmos a sério que o pecado deve ser vencido. Antes que se bata o martelo e fechar a porta da graça sobre mim e sobre você. Você não vai ficar sabendo disso se não estiver vigiando, se não estiver estudando a palavra de Deus. Vamos lá, outra grande verdade, Apocalipse 22, verso 13, diz o texto: Eu sou o alfa e ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O texto sagrado garante, Deus assegura vitória, Deus é eterno e a sua palavra assegura-nos vitória. Ele assegura-nos a eternidade para todos aqueles que confiam em sua palavra. A palavra de Deus diz que Deus é fiel. Ele é capaz de levar a termo, a completar a obra que ele iniciou em nós, a obra de santificação. Jesus veio para nos salvar não somente dos pecados, mas da presença do pecado, nos afastar do pecado. Então, quando Deus diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele está dizendo que do início ao fim, ele jamais abandonará aquilo que ele colocou a honra de seu trono em jogo, de apresentar para o mundo, para o universo, pessoas que foram salvas pela graça, pessoas que foram redimidas pelo sangue de Jesus, pessoas que foram justificadas pela fé, pessoas que foram salvas para obedecer e obedecer à sua lei, aos seus mandamentos. Porque não faz sentido algum exigir guardar os mandamentos de Deus se você não pode parar de pecar. Porque pecado é quebrar a lei de Deus. É um ato da vontade. Há pecados por ignorância, mas há pecados que são intencionais, são pecados em que nós, de forma rebelde, assintosamente, rejeitamos a graça do Senhor. Não deve ser assim conosco. Deus nos garante vitória. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é tudo aquilo que eu e você precisamos e está em Deus. Ele compartilha conosco a sua natureza divina para que possamos rejeitar o pecado e viver para a sua glória, para a sua honra. Amém? Bendito seja Deus. A outra verdade importante, que o anjo diz que essas palavras são fiéis e verdadeiras, nós precisamos estar prontos para a salvação. Versos 14 e 15. A salvação é por graça. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. A salvação, meus amados, é pela graça, mediante a fé. Não vem por obras, não vem por guardar mandamentos, no sentido de alcançar graça para a salvação. Esse texto tem algumas variantes que dizem, olha, bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos para que possam assistir-lhes o direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. O que quer dizer isso? Que as vestes lavadas no sangue do Cordeiro indica um caráter, uma conduta que pode ser avaliada pelo céu e achada em conformidade com a justiça divina. Quem foi salvo para obedecer. O salvo, aquele que foi liberto do pecado, ele tem a graça, o poder, a obrigação de obedecer à lei de Deus, os mandamentos de Deus. O jeito de viver de quem foi justificado pela fé é comprovada pelas obras. Ou seja, a graça comunicada nos conduz à santificação, nos conduz à consagração. E isso está em oposição àqueles que não podem entrar na cidade santa pelas portas. Porque fora ficam os cães, os feiticeiros, os amantes da mentira, os assassinos, os covardes. Ou seja, todos aqueles que não aceitaram, não creram na graça de Deus para poder parar de pecar. E aquele que não crê que pode parar de pecar, não pode ser salvo. Aquele que não crê que Deus tem poder para ajudá-lo a viver em comunhão e a andar na sua presença, não pode ser salvo. É simples assim. A graça não cobre aqueles que querem voluntariamente viver no pecado e se justificando. De que, eu não posso isso, não posso aquilo. Se você não pode parar de tomar um refrigerante, que faz mal à sua saúde, você não pode ter saúde. Se você não pode parar de pecar, você não pode ser salvo. É simples assim. Então é importante que você esteja coberto pelo manto da justiça de Cristo, que suas vestes estejam lavadas, que sua vida esteja debaixo da graça salvadora,
que não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Estar debaixo da graça significa que eu estou de acordo com a lei, estou de acordo com a justiça exigida por Deus, justiça que eu não tenho em mim mesmo, mas posso me apoderar da justiça de Cristo, o sangue do Cordeiro que me cobre e me coloca em conformidade com a lei de Deus, com capacidade de obedecê-la por sua graça, pela fé do Messias, pela fé do Senhor. Pela graça sois salvos. Pela fé do Messias somos salvos. Continuemos o texto sagrado. Verso 16, Apocalipse 22. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Isto significa que Jesus salva qualquer pessoa. Ele salvou Davi. Davi foi uma pessoa amada por Deus, porque Davi era um indivíduo que pecava como pecamos, mas não escondia seu pecado. Na verdade, Davi entendeu que esconder o pecado é estar na companhia do inimigo de Deus. Mas levar o pecado, levar a alma machucada, magoada, entristecida para Deus consertar, é a melhor forma de se viver para a salvação. Então, se Jesus pôde salvar Davi, que foi assassino, premeditado, que fez coisas de causar tristeza, porque ele era um líder do povo de Deus, ele era um rei, ele era uma pessoa que vinha o espírito de profecia, de revelação sobre ele, inspiração sobre ele. Então, este homem, ele precisava da graça de Deus como eu e você precisamos. Então, como Jesus disse, eu sou a raiz e geração de Davi, é ele que sustentou Davi. E todos os descendentes de Davi, como eu e você que precisamos da graça, estamos todos sustentados pela graça do seu Jesus. Jesus foi capaz de salvar Davi e dar-nos esperança de vida eterna também. Qualquer um que o aceitar como Senhor e Salvador e nele perseverar, como Davi fez, também será salvo. Qualquer um pode ser salvo pelo único método, pelo único jeito, que é através do Senhor Jesus Cristo. Crer nele, viver na fé dele, obedecer como ele, fazer aquilo que ele nos pede. Essa é a graça que ele nos dá. Ele pode sustentar você e pode sustentar a mim. Ele pode nos salvar. Amém? Glórias a Deus. O chamado é para todos. Olha o verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Glórias a Deus. Você sabe que Adão e Eva pecaram, ficaram impedidos de ter acesso à árvore da vida. Comer do fruto da árvore dava-lhes a vida eterna, porque a vida eterna é condicional à obediência. Tem muita gente colocando pessoas morrendo eternamente no inferno. Não sei como é que eles conseguiram dar o fruto da árvore da vida para quem está vivendo eternamente no inferno. Só se foi roubado do jardim do Éden, porque é impossível viver eternamente no inferno de fogo, enquanto que outros vão viver no paraíso, no céu, tudo isso depois que morrem. Mas a palavra de Deus está nos chamando a atenção, que o Espírito Santo está revelando, que o chamado da salvação, chamado pela verdade, é para que todos compreendam isso, que a entrada no reino de Deus é através da fé no seu Jesus, vida eterna é através de Jesus. O Espírito Santo e a igreja, unidos no propósito de salvar, convidam que a salvação é para todos, não é para alguns. Alguns não estão, alguns predestinados para a salvação e outros predestinados para a perdição. Nunca existe isso na Bíblia. Existem interpretações humanas e que as pessoas não querem abandonar. É uma decisão que precisamos tomar. Uma decisão que implica em perseverar na fé e estar completamente salvo, até estarmos salvos na presença do Senhor. Você está sendo convidado, através da igreja, através do Espírito Santo, através desse momento que eu estou falando com você. Venha, o Senhor Jesus quer levar você para o céu, quer salvar você do seu pecado, quer salvar você de si mesmo. Venha para Jesus. Ele pode fazer isso, ele tem todo o poder. Amém? Dá glórias a Deus aí. Glórias a Deus. Então, amigo, vamos à 10ª revelação importante. Levar a sério as advertências da palavra de Deus. Apocalipse 22, verso 18 e 19. Eu, João está falando, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, ou seja, eu advirto. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo,
Deus lhe acrescentará os flagelos escritos deste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Que advertência séria, irmãos. Evitemos uma atitude descuidada para com este livro, a Bíblia Sagrada. Especialmente aqui ou qualquer parte das revelações de Deus, seja do Apocalipse ou da Bíblia como um todo. Não caiamos na narrativa de que o Apocalipse ou a Bíblia não devem ser levados tão a sério, tão ao pé da letra. Acrescentar ou tirar, diminuir algo daquilo que Deus já revelou é uma advertência séria de que se não levarmos a sério a palavra de Deus, desconfiarmos dela, acharmos que a palavra precisa ser melhorada, atualizada, de acordo com os tempos que vivemos, para torná-la mais inclusiva, porque a Bíblia é o registro dos fracassos de Deus, diz outro religioso, temos que tomar cuidado, porque foi por duvidar da palavra de Deus que Adão e Eva perderam o paraíso. E essa é a advertência que está sendo dada aqui. Para perder o paraíso, basta não levar a sério o que diz a palavra de Deus. Basta ouvir os filósofos, basta ouvir os estudiosos que estão relativizando as advertências da palavra de Deus. Ou aqueles que estão usando a Bíblia apenas como ferramenta para alcançar sucesso empresarial, dando cursos de mentorias, usando a palavra de Deus. Temos que tomar cuidado. Está feita a advertência, você foi advertido e você sabe o que tem que fazer. Vamos lá? 11ª verdade, Apocalipse 20, ou 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amigo, a vinda de Jesus não está atrasada. Por que não está atrasada? Porque ele não marcou o dia e a hora. Porque ele não colocou no calendário para ninguém pegar a sua agenda e olhar e dizer, é no ano tal. Aqueles que estão divulgando por aí que em 2027 é a volta de Jesus, vão passar por mais uma decepção já antecipadamente profetizada em Apocalipse 11 e no capítulo 10 também de Apocalipse. Vão passar por uma decepção prevista pelo Espírito de profecia, de que as pessoas estão marcando datas para a volta de Jesus, e a próxima data agora é 2027 ou 2031. E aí? Mas Jesus diz aqui, tomarmos cuidado, que uma vez que não existe data apropriada para a sua vinda, o tempo é o tempo que estamos vivendo. Precisamos estar prontos. Precisamos estar analiticamente em contato com o que o mundo está vivendo. As nações estão iradas, pessoas estão se levantando como líderes do mundo com uma intenção muito terrível de destruição em massa, para tentar destruir aqueles que têm que receber o selo de Deus, para que não sejam salvos. Mas aqui está a assinatura de Jesus. Ele vem. Ele vem. E quando Jesus vier, nós estaremos, portanto, preparados ou não? Semper fidelis é o que nós precisamos estar. Sempre fiéis e sempre prontos. Sempre fiéis e sempre prontos. O amém que Jesus espera de nós é isso. Quando ele disser, certamente venho sem demora, você não vai pensar em outra coisa a não ser dizer amém. Pode vir que eu estou pronto, Senhor Jesus. O amém significa eu concordo com tudo que o Senhor disse em sua palavra e estou pronto. Confio que vai ser assim. Então, se concordamos, devemos, não é pensar em preparar-nos, ao contrário, mas estar de malas prontas e com fé expressarmos, pode vir, Senhor Jesus, como João exclamou, porque eu também estou pronto. Glórias sejam dadas a Deus. Meus amigos, nós chegamos então ao final de nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Muito tempo nós estudamos e eu quero fazer os agradecimentos aqui a Deus, o Espírito Santo, a João, que pelo Espírito de profecia deixou as revelações escritas, Ellen White, que pelo Espírito de profecia nos adverte sobre as coisas que a palavra de Deus já nos adverte há muito tempo, Ranko Stefanovic, um homem de Deus, pela revelação de Jesus que ele escreveu, De Onde Bebemos, Hans Larondelli, homem de Deus, que faz advertências sérias de como a profecia deve ser analisada e estudada. Deus não trata de pessoas em particular, mas de sistemas. Pastor Michelson Borges, com os slides. Pastor Dr. Samuel Ramos, com as suas advertências, tentando levantar a Igreja de Deus a se aproximar mais do trono da graça.
e a todos os expositores que compartilharam na internet seus estudos, seus slides, que eu peguei, não criei nada. E a você, meu amigo, que se inscreveu no canal e compartilha comigo do anseio pela salvação de almas. A todos vocês, meus agradecimentos por tudo e pedir mais uma vez que você compartilhe esse vídeo aos seus parentes, aos seus amigos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém? Até o próximo encontro nosso. Que Deus nos abençoe.